Hoje eu quero dividir uma experiência um tanto pessoal, assim, uma parte pessoal com você, que possa ser que venha edificar a sua vida de alguma forma, de alguma maneira. Você já viu o livro de Juízes? Você já leu? Como esse livro é tão interessante? Só que hoje a gente teve uma aula aqui na igreja e me lembrou isso, e um post de uma amiga minha, ela postou algo assim acerca da voz de Deus. Eu quero ler esse trechinho aqui para você e contar uma experiência. Se você quiser acompanhar esse vídeo até o final, quem sabe essa experiência possa ser de muita valia também, quem sabe, para você. Diferente de outros momentos da história bíblica, no livro de Juízes, Deus fala pouco, responde ao clamor, levanta líderes, mas raramente se manifesta com discursos longos ou orientações claras. Esse silêncio não é abandono, é consequência de um povo que já recebeu direção suficiente, mas insiste em ignorá-la. Olha que interessante, ele fala que no livro de Juízes, Deus não fala tanto, ou quando Deus falava, não obedeciam da maneira que tinha que obedecer. Deus é soberano. E as escrituras, tudo o que está escrito nas escrituras é exatamente como Deus vai fazer. Eu posso dividir com você essa experiência de ouvir muito a voz de Deus, ouvir assim, no nosso dia a dia o Espírito Santo. Deus vai deixar você encontrá-lo, porque você de fato está buscando a Ele. Mas muitas vezes o que eu não tinha era um temor. Como assim? Vou dar um exemplo para ver se você consegue, quem sabe, identificar. Porque eu tenho certeza que assim como eu, provavelmente deve ter. Eu sei que tem, porque eu já vi pessoas falar isso. Alguém que não tem esse temor realmente. Por exemplo, Por exemplo, já teve vezes de eu sair de casa e para onde eu estava indo era um propósito de Deus, onde eu estava. E ouvi a voz do Senhor, enquanto a gente orava, o Espírito Santo falava assim comigo, levanta e vai agora. Mas eu era muito teimosa. A minha teimosia, assim, era... E aí eu não levantei e não fui na hora. E naquele dia, meu Deus, eu peguei uma chuva, porque eu ia um pedaço a pé. Então eu peguei uma chuva daquelas. Cheguei ali molhada, sabe? E já teve outras vezes de eu passar na rua, várias outras vezes o Espírito Santo falar pra mim assim, o Espírito de Deus mesmo, falar no seu íntimo. Porque eu tava com umas maçãs verdes e eu queria comer elas. E Deus falar pra mim, dá pra aquele morador de rua. E eu falar não. Ou então assim, eu nem disse não. Mas sabe quando no seu íntimo você não quer obedecer aquilo? Porque aquilo pra você é difícil, você não quer obedecer. E Deus falar comigo, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, diversas vezes eu obedeci, eu até obedeci, mas era difícil pra mim. Tinha coisa que eu não tinha aquele temor. Então, assim, você às vezes escuta tanto a voz de Deus, mas aí faz igual no livro de Juízes. Começa a ignorar alguma coisa ou outra, ou não obedece como você deveria obedecer. Lógico que Deus conhece a nossa fraqueza, mas Ele sabe que nós podemos obedecer. O que nos falta muitas vezes é o temor. O temor de saber quem é que está falando com você. Porque quem está falando com você não é o teu pai, nem tua mãe, nem teu amigo. É um Deus soberano. E isso que eu fui fazendo, assim, essa falta de temor, muitas vezes ali não obedecendo, nunca vivi assim, rebelde, desviado, e não é problema também, porque Deus restaura. Mas eu fazia muito isso. Até que eu comecei a viver isso na minha vida. Deus fez igualzinho em Juízes comigo. Ele me trouxe a um tempo onde eu vejo uma escassez hoje da voz de Deus mesmo, falando a voz mesmo no íntimo. Por quê? Porque eu comecei a ignorar. Então houve um tempo onde eu estou passando por um processo onde eu já não ouço tanto a voz no meu íntimo. Deus continua. Sabe o que eu pude aprender com tudo isso? Várias experiências que eu entendi a partir daí, Deus me levando num processo, pude entender que o mesmo Espírito, ele fala de várias formas. Basta você querer ouvir. O Espírito Santo fala de várias formas. Quando você quer ser uma pessoa grata, quando você perde uma coisa, você começa a dar valor a todas as outras coisas que você sempre teve, mas você nunca deu
tanto valor. Uma vez que Deus me leva a esse processo, eu começo agora o que? Analisar as escrituras, porque as minhas raízes têm que estar nas escrituras. Aqui eu tô contando de uma forma superficial para você. Mais uma vez, eu vejo o que é temor, começo a entender quem é Deus na Bíblia. Porque eu vi que as escrituras se cumpriram exatamente na minha vida. Uma coisa é você saber que isso é verdade, muda tudo. Então eu começo a valorizar o quê? Minha família. Poxa, minha família acordar, Deus está aqui, minha família. Graças a Deus pelo meu esposo, pelo meu filho, por toda a minha família. Meu Deus, vocês estão aqui. Então dá valor às coisas que eu tenho. Porque uma vez eu já perdi, estou passando por um processo de algo precioso que hoje não é mais igual. Só que eu creio na promessa de Deus para minha vida, que é a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas aí eu passo a entender o que? Deus continua falando. Ele sempre falou de várias formas. Mas eu muitas vezes não dava ouvido para as pessoas. Alguma coisa ou outra eu ouvia, mas não dava atenção a tudo, sabe? A gente tem que procurar ouvir as pessoas, mais reter aquilo que é bom. Lógico, nem tudo que o outro fala é o que eu tenho que pegar para mim. Passei a ouvir isso, a cada dia amava a pregação da palavra de Deus, sabia que Deus falava por meio da pregação da palavra, mas atentar mais ainda, saber que quando aquela palavra está sendo aberta, eu tenho certeza que Deus está me dando uma direção naquela semana, que Deus está falando algo para o meu dia. Eu tenho certeza assim piamente, porque eu descobri um Deus que sempre continuou falando. Basta você querer ouvir. E quando você perde esse tanto assim de ouvir a voz de Deus no seu íntimo, que foi o que aconteceu, você começa então a querer obedecer a Deus sem Ele precisar te mandar. Diversas vezes Deus já falou comigo que eu tinha que pedir perdão para pessoas e eu ia lá e pedia. Mas era difícil para mim, mas eu ia e pedia. Mas então, quando já não ouço a voz dele no meu íntimo, o que eu faço? Começo agora a obedecer por mim mesmo, me levantar. Qual o jejum que está na Bíblia? Quero fazer. É um jejum também que é acompanhado de atitude. É o quê? Então, quando você perde aquilo, você começa a dar valor, a querer obedecer a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a tirar um tempo de estudar, porque eu tiro um tempo ali de estudar, de me aprofundar nas Escrituras, porque tira tudo de você. Aí o que te resta, aí tu vai pro profundo, aí tu vai temer a Deus. Hoje tem escrituras que essa experiência é algo de Deus pra minha vida, porque me salvou, me salva de mim mesmo, apesar de ser difícil, mas Deus, eu descobri que Ele sempre continuou falando, eu descobri que Deus, tema a Deus, que Ele sim pode lançar o corpo, a alma no inferno. E Ele faz o compromisso de Deus. Se você não pegar nada desse vídeo, se você pegar isso aqui, pra mim, a minha esperança, o que é? Porque eu já vi pessoas falarem que que o Espírito Santo falou pra ela uma coisa e falou, não, mas hoje, meu amado, eu entendo que Deus é Deus. Sabe o que é ser humilde? É aceitar a vontade de Deus para a tua vida. Então hoje já ando num lugar de maturidade. Porque eu sou alguma... Não, porque Deus me levou a um quebrantamento. Ando já num lugar de maturidade. Entendo que Deus é Deus. Ele não é menino, não é homem. Ele é Deus. Então me leva a um profundo temor. Às vezes a estudar palavras que eu estudo. Esses dias eu estava estudando acerca de Judas Iscariotes. Eu lendo, tava tremendo. Meu Deus, será que eu tô igual Judas? Sabe por quê? E a gente vê, se a gente fala, poxa, mas eu ando em santidade, eu ando uma vida pra Deus. Mas é porque, meu amado, quando você anda com Jesus, nem você se conhece. E nem esperava viver tudo isso. Mas você vê, eu não tinha aquele temor profundo. Então Deus queria me firmar na palavra. É onde Ele me leva a viver esse processo que eu compartilhei um pouquinho aqui com você. Para quem sabe despertar alguém para as escrituras profundamente e para o temor do Senhor em profundidade, de uma forma que você saiba que o Deus que você serve, Ele é Deus e Ele é totalmente justo e o compromisso dele é com a palavra. Você quer que Deus tenha compromisso com você? Tenha compromisso com a palavra, se alinha à palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com cada uma das suas palavras, Ele faz cumprir exatamente como está escrito.